Muita gente achou que era difícil. Aliás, muita gente achava que eu jamais ia votar. Porque o político, quando rouba, ele submerge. Quando ele faz qualquer bobagem, que sai uma denúncia, ele já se esconde e fica escondido. Eu, ao invés de me esconder, fui para cima dos acusadores. Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, muito obrigado pela presença. Ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Rui Costa. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, muito obrigado por todo o apoio durante a reforma tributária, ministro. Isso foi peça fundamental numa solução equilibrada. Ministro do Empreendedorismo, da microempresa, da empresa de pequeno porte, Márcio França, muito obrigado pela presença. Ministro das Cidades, Jader Filho, que tem feito uma diferença incrível na habitação desse país. Muito obrigado pela presença, pela parceria, pelo seu trabalho. Cumprimentar o advogado-geral da União, Jorge Messias, muito prazer pela sua presença aqui. E o deputado Marangoni, cumprimentá-lo e, na sua pessoa, cumprimentar todos os parlamentares aqui presentes. Cumprimentar Ricardo Alban, presidente da CNI, muito obrigado pela parceria também. Presidente Carlos Vieira, pelo apoio incrível dado a esse ENIC, muito obrigado, não só pelo seu trabalho na Caixa, mas também pelo apoio ao ENIC. Presidente da BDI, Ricardo Capelli, igualmente. Presidente do SEBRAE, 5 minutos aqui é só para agradecer, presidente Lula, porque são tantos apoios que realmente fica impossível falar em apenas 5 minutos. E, por fim, cumprimentar a Maíra e também Betinha, Célia Catucci, em nome dela, todos os presentes e as mulheres desse país. Estendo nossas boas-vindas aos associados e parceiros da CEBIC, que vieram de todo o Brasil, demonstrando a união e a força do nosso setor. É com alegria que recebemos o presidente da Confederação Internacional das Associações de Construção, a SICA, Juan Armando Vicunha, muito obrigado pela sua presença neste nosso evento. Trago um abraço especial ao Cláudio Delanina, seu da RX Brasil, que promove a FECOM e toda a sua equipe, seus parceiros, as equipes da CEBIC e a realização conjunta do ENIC com a FECOM engrandece o nosso setor. Cumprimento os profissionais da imprensa e todos os presentes. Senhoras e senhores, alcançamos hoje a histórica marca de 100 edições do ENIC, o mais longevo e tradicional evento da indústria da construção e mais importante realização do calendário anual da CEBIC. Para celebrar esse marco, inovamos, consolidando uma abordagem internacional, aproveitando a atuação de nossa entidade em diversos fóruns globais do setor. Por isso, renovamos seu nome para Encontro Internacional da Construção. Agradeço aos painelistas que deixaram seus países para enriquecer conosco a visão de tendências e soluções para a nossa indústria. Nossa programação debaterá temas da agenda estratégica da construção e do mercado imobiliário, com uma visão 360 graus dos avanços, desafios e oportunidades. Muito do que vamos apreciar aqui tem conexão com iniciativas das diversas instâncias do poder público federal e norteará a articulação dos avanços que manterão o setor protagonista do crescimento brasileiro com inclusão social e oportunidade para todos. Presidente Lula, o senhor sempre será lembrado por ter construído um dos mais importantes e eficazes projetos de apoio à população menos favorecida, o Minha Casa, Minha Vida, de cuja formulação a CEBIC tem muito orgulho de ter participado, tem tirado da vulnerabilidade milhões de brasileiros, entregando dignidade, segurança, cidadania por meio da moradia. A criação da faixa 4, ministro Jader, decisão recente do nosso presidente da República, completa o círculo virtuoso desse programa.
melhorando as condições de aquisição da casa própria também para a classe média. O uso de recursos do pré-sal é inédito. Para essa finalidade, pode gerar uma nova revolução na habitação brasileira, assim como foi o Minha Casa Minha Vida em 2009. Tornar esta fonte de financiamento recorrente e previsível, aliada ao FGTS, viabiliza a alocação de recursos capazes de fazer frente à grande demanda por habitação no país, atendendo o direito constitucional à moradia. Foi com satisfação que recebemos esse anúncio, que cumpre, presidente, a promessa feita por Vossa Excelência em novembro passado, de que não faltaria dinheiro para a construção. Muito obrigado por cumprir essa promessa. Presidente, nunca será demais destacar a importância dos seus governos para a habitação no Brasil. E podemos dizer que os avanços que conhecemos hoje são fruto da sua sensibilidade social, ousadia, visão de longo prazo e da confiança no setor produtivo. Esse movimento virtuoso alcançou também a infraestrutura, ministro Rui, com uma dinamização que culminou no aporte de 264 bilhões de reais em investimentos públicos e privados no ano passado. Ainda temos desafios nesse campo, mas é inegável que o atual governo destravou o investimento e tem atuado para estimular tomada de decisão por novos projetos, atraindo investidores nacionais e internacionais. O avanço esperado nos investimentos em habitação, infraestrutura, demanda a indústria, presidente Ricardo, e requer a expansão da mão de obra. Para fazer frente a esse desafio, é estratégica a contratação dos profissionais dos programas sociais do governo pelas empresas do setor da construção. Com esse objetivo, senhor presidente, em março, assinamos convênio com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social para conectar os trabalhadores de baixa renda inscritos no CAD único, no Cadastro Único, a oportunidades de emprego. É uma parceria em que todos ganham. Nossas empresas podem reduzir a carência de mão de obra, captando e treinando novos entrantes. Programa em parceria com a CNI e o Senai, Ricardo Alban. Renovando nossa força de trabalho, o governo dá um passo, já estou terminando. O governo dá um passo, 100 edições, presidente, dá mais 2 minutos aí. Dá um passo novo no esforço que tem feito para estimular a autonomia e conduzir uma transição para milhões de pessoas que hoje ainda precisam do apoio do Estado para sobreviver, mas podem e desejam caminhar com os próprios pés. Nós, do setor da construção, queremos unir forças com Vossa Excelência e apoiar essas pessoas. Presidente Lula, os avanços são inegáveis e queremos contar com a determinação de Vossa Excelência e sua equipe para continuar melhorando o ambiente de negócios e estimular o investimento. Nas obras públicas, pedimos seu apoio para evitar a contratação de serviços de engenharia por pregão eletrônico e para fixar prazo de pagamento pela administração pública no âmbito da Lei de Licitações. A indústria da construção também espera que o atual ciclo de alta de juros seja revertido. O aumento da Selic se aproxima dos 15%, sufoca a indústria e abrevia nossa capacidade de investir, e essa aqui é a última página. Apoiaremos toda iniciativa do governo de Vossa Excelência na direção de uma reforma administrativa que fomente a eficiência de administração pública, que, somado ao aumento da nossa infraestrutura, abrirá o caminho para reverter juros tão elevados. Presidente Barroso, muito obrigado pela sua presença. Para realizar todo o seu potencial e contribuir com o desenvolvimento brasileiro, o setor da construção precisa ver reforçada a segurança jurídica e um ambiente de negócio que favoreça o investimento. A atuação do Poder Judiciário é essencial para isso e contar com a atenção de Vossa Excelência tem sido crucial para avançarmos nessa direção. Presidente Lula, presidente Barroso, demais autoridades e a todos os presentes, é com esperança e otimismo que recebemos Vossas Excelências nessa manhã para o 100º ENIC, para reafirmar nosso compromisso em construir um Brasil justo,
e de oportunidade para todos. Muito obrigado. Neste momento, ouve-se o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Ricardo Alban. Bom dia, amigas, amigos da construção. Serei breve porque eu não quero sofrer bullying aqui do nosso amigo igreja. Então, sendo bem objetivo, cumprimentar nosso querido amigo, o presidente da República do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ao qual, desde já, a indústria no Brasil agradece os 3,6% de 2024, agradece o Ministério da Indústria e Comércio, agradece a ANIB, agradece tantos programas como o Mover, Depreciação Acelerada e tantos outros que fizeram com que a indústria voltasse a ser servida numa mesa decente e produtiva, e que trabalharam muito para que isso aconteça. E falar em indústria, não podemos deixar de falar na indústria civil. Então, presidente, todo o seu governo, nosso muito obrigado por ter posto a nossa indústria na mesa. Cumprimentar o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Prazer, amigo, estamos esperando a sua visita breve lá na nossa CNI. Em nome dos ministros, todos eu cumprimento o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o ministro Fernando Haddad, não deixando de salientar que todos os outros ministros são bastante amigos, mas eu digo, não quero sofrer bullying. Cumprimentar o presidente da CEBIC, Renato Corrêa, em nome dele eu cumprimento todos os empresários, todos os auxiliares e apoiadores da construção civil aqui presentes. Cumprimentar também, em nome das mulheres, as jovens representantes dos Sinduscons que estão aqui, que em nome de vocês, todas as mulheres aqui presentes se sintam representadas, cada vez mais participantes da construção civil. Cumprimentar nossos presidentes de federação, em nome do nosso deputado federal, presidente do Acre, o presidente aqui é Adriano, e cumprimentar finalmente todos os trabalhadores, todas as trabalhadoras, colaboradores e a empresa aqui presente. Amigos, bem objetivamente, a indústria é o momento de nós darmos a volta por cima. E falar da indústria, sem falar da construção civil, da construção do mercado imobiliário, da construção do saneamento, da construção pesada, nós temos uma grande consideração a fazer para a indústria desde os últimos 7, 8 anos, onde nós perdemos muitas inteligências, perdemos muitas equipes preparadas para fazer da indústria brasileira o que sempre foi. Então, esse é o objetivo. E aqui na Enico, nós passamos por aquela rua, poderia ser nossa, alguma coisa parecida, nós verificamos o caminho que nós temos para seguir de modernização, de tecnologia, da industrialização da construção civil. E eu tenho certeza que podemos seguir esse caminho, assim como seguimos o caminho da industrialização do agronegócio. O agro hoje é um orgulho nacional, o agro é pop, o agro é tech, porque teve toda uma indústria que se desenvolveu tecnologicamente para dar produtividade, dar dimensão ao que agro é hoje. E a construção civil, eu tenho certeza que seguirá esse caminho dentre todos os outros segmentos da indústria que poderemos ter ao longo dos próximos anos, com a oportunidade que a geopolítica está nos dando. Eu prefiro enxergar tudo o que está acontecendo hoje na geopolítica com mais estresse ainda da política americana, enxergando o copo meio cheio. Nós não devemos concentrar esforços, não devemos perder tempo olhando esse copo meio vazio. O copo meio cheio está nos dando muita oportunidade no redirecionamento, nas conclusões que vão ser dadas nessa geopolítica. Eu não acredito que vamos ter uma corrida desenfreada de aumento das taxas de importação, mesmo porque talvez seja isso que queira para passar para um outro patamar de custo a economia mundial e daí criar tempo para competitividade que talvez estivesse faltando em alguns países. Mas eu acredito que com o diálogo que já tem sido praticado por esse governo, com o diálogo que está sendo praticado com a indústria, com o diálogo que está sendo praticado entre os países, os produtores e os empresários, nós vamos encontrar soluções e aproveitar oportunidades de países, não só como a Europa, mas certamente com a própria China, com a Índia e tantos outros países que nós poderemos ter uma interseção de
complementariedade. E essa complementariedade certamente será obtida também através da construção civil, onde nós temos vantagem competitiva, onde outros países possam ter vantagens competitivas e nós possamos nos aliar e aí sim fazer uma união duradoura, sustentável e produtiva para todas as nações. Obrigado, que esse 100º ENIC seja o sucesso de sempre. Agora, fará uso da palavra o presidente da Caixa, Carlos Vieira. Bom dia a todos e todas. Gostaria de inicialmente saudar o excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, ministro da Casa Civil, Rui Costa, ministro da Fazenda, Fernando Haddad, minha saudação também ao ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e das Empresas de Pequeno Porte, o Márcio França, ao meu amigo ministro das Cidades, Jader Filho, minha saudação, você que tem transformado com suas orientações, com suas políticas públicas, a habitação no país, ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, saudar o anfitrião, presidente da CEBIC, Renato Correia, obrigado pela parceria, Renato, pelas palavras em relação à Caixa Econômica. Presidente da CNI, Ricardo Alban, minha saudação. Todos os demais presentes, autoridades, parlamentares, público em geral. Inês Magalhães, em seu nome, eu faço uma saudação às mulheres e às empregadas da Caixa, aos empregados da Caixa, que conseguem, com seu papel, fazer uma transformação sob a orientação do governo federal, sobre a orientação do presidente Lula. E temos a certeza de que os números comprovam essa transformação que o país passa. Presidente Lula, eu estava tentando fazer uma analogia sobre a sua figura, a sua pessoa e o que o senhor representa para todos nós. Quando eu fui convocado pelo senhor para fazer parte do seu time, eu não conhecia esse time e não sabia que o senhor tinha construído uma grande seleção. E os grandes treinadores são aqueles exatamente que conhecem, desde a várzea aos grandes estádios, a realidade daquilo que se pratica. E a orientação que o presidente Lula tem dado a todos nós é uma orientação de quem conhece o que faz e determina que nós possamos cumprir, cada um no seu papel, a sua função dentro desse campo vasto, imenso, chamado Brasil. Quando ele me convocou para presidente da Caixa, ele falou somente duas coisas para mim. Carlos, cuide da governança da Caixa e pense nos mais necessitados. Isso foi o que ele determinou. E eu vou passar alguns números desses últimos 2 anos, do que tem acontecido, certamente esses números muito mais vocacionados ao momento presente. Eu vou trazer um pouco mais atrás. Em 2022, o Faixa 1 produziu 0 no Brasil. Foi 0 de orçamento para o Faixa 1, do Minha Casa Minha Vida. Nem ministério nós tínhamos. Em 2024, nós produzimos, em termos de valor, 244 bilhões de reais, equivalente a 959 mil unidades habitacionais. Nesse ano de 2025, e aí fazendo uma comparação com o que se produziu em 2022, nós crescemos em termos de valor mais de 50%, em termos de quantidade de unidades produzidas, 48%. Neste ano, no primeiro trimestre de 2025, o segmento da construção civil já está produzindo, com recursos passados pela Caixa, 53 bilhões de reais, equivalente a 187 mil unidades. Isso sem falar nessa nova modalidade que está chegando, a chamada Faixa 4.
Mas eu não queria ficar só nessa ponta de lança chamado Minha Casa Minha Vida, chamado crédito imobiliário. Eu queria trazer mais algumas referências de um técnico que sabe o que o Brasil precisa. Hoje, presidente, no chamado crédito ao trabalhador, uma construção feita pelo senhor, com o apoio do ministro Haddad, com o apoio do ministro Rui, nós já estamos próximos de 4 bilhões e 500 mil reais. Para vocês terem uma ideia de que revolução é essa que está acontecendo no crédito, a baixa renda nesse país, tudo que foi produzido nesse segmento durante 20 anos chegou-se a 40 bilhões de reais. Então peguem esse número, multipliquem por 30 meses que faltam para o final do ano, que vocês veem a projeção linear do que a gente pode atingir. Só quem entende do time, do seu público, dos necessitados, é que pode dar uma orientação nesse sentido. A taxa de juros praticada pelos bancos cai. Por incrível que pareça, um dos maiores produtores desse crédito, presidente, e está disputando ali com a Caixa e com o Banco do Brasil, é uma fintech de um banco privado. Conversava com o ministro Haddad sobre isso há pouco. Isso demonstra que as orientações passadas pelo presidente têm um encaminhamento certo. Na semana que antecede a essa, assinamos com o Ministério do Desenvolvimento Agrário uma destinação de recursos na ordem de 50 milhões de reais voltados para uma outra necessidade desse time, que é a recuperação da floresta amazônica com plantio da flora nativa. Isso é um grande trabalho que o Ministério está fazendo, e eu trago mais esse exemplo para dizer a diversidade de ações que esse time, sob a orientação do presidente Lula, tem feito. Complementando, e indo já para o final das minhas palavras, o chamado Faixa 4 tem destinado, pelos recursos do pré-sal, 15 bilhões de reais. Mas a Caixa Econômica, numa compreensão e sob a orientação do presidente Lula, destina de recursos da poupança e da LCI mais 15 bilhões de reais. Então, são 30 bilhões de reais destinados a essa faixa que até então era desassistida pelos programas voltados para a habitação. Então, presidente, como um jogador do seu time, fico aguardando novas orientações. Muito obrigado a todos. Faz uso da palavra agora o ministro das Cidades, Jader Filho. Bom dia a todos e a todas. Quero iniciar agradecendo a Deus pelo dia de hoje. Iniciar saudando o maior presidente da história desse país, Luiz Inácio Lula da Silva. Saudar o querido amigo presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Saudar em nome dos ministros Rui Costa e Fernando Haddad a todos os meus colegas ministros. Saudar em nome do deputado federal Marangoni ao Congresso Nacional. Saudar o querido Carlos Vieira e a Inês Magalhães. Em nome de vocês, quero saudar todo o time da Caixa Econômica Federal. Saudar em nome da Mayara Nardi, a diretora de portfólio da RX Brasil, aqui a todos que estão fazendo a FEICOM. Ao querido amigo Renato Correia, que tem sido peça fundamental para o sucesso dos programas sociais de habitação e da construção do governo do presidente Lula, minhas senhoras e meus senhores. Muito bom dia.
É com muita satisfação que participo da 100ª edição do Encontro Nacional da Indústria da Construção, agora em sua versão internacional, em pleno coração da FEICOM, a maior feira de construção civil da América Latina. Faço questão de parabenizar a Câmara Brasileira da Indústria da Construção pela sua trajetória de excelência, por consolidar o ENIC como referência para o setor e, principalmente, por fazer deste espaço um ambiente de troca, reflexão e ação em torno dos grandes enfrentamentos da nossa indústria. Hoje falamos de habitação, falamos de financiamento e falamos de futuro. Os desafios da habitação no Brasil e no mundo é um tema indispensável que para a sociedade brasileira debata e busque alternativas viáveis para avançar e aperfeiçoar ações políticas públicas. Todos sabemos que o acesso à moradia é um direito constitucional, mas também é um dos maiores problemas enfrentados pelos países em desenvolvimento. E superá-lo exige financiamento estruturado, previsível, acessível e sustentável. O governo do presidente Lula vem estimulando a industrialização da construção civil e sua presença no programa Minha Casa Minha Vida. E queremos que o setor consiga reduzir custos, reduzir os prazos de construção, aprimorar a qualidade, contribuir ainda mais para a sustentabilidade ambiental com maior eficiência energética e promoção da descarbonização, ampliar a capacidade de produção para que seja possível aumentar o Minha Casa Minha Vida e atender a nossa população, gerar novos empregos de qualidade. Nesse contexto, já foi aprovada a reforma tributária que incentivará, Renato, a habitação de interesse social e reduzirá grande parte das dificuldades existentes para a industrialização da construção. Foram disponibilizados também linhas de financiamento para inovação, investimentos e para ampliação da capacidade do setor industrial da construção no âmbito da Nova Indústria Brasil. O BNDES e o FINEP estão de portas abertas para o setor da construção civil. É necessário também destacar o papel estratégico e de alta relevância do nosso popular FGTS, que mais do que um instrumento social, é um verdadeiro motor de transformação social e urbana do Brasil, ministro Fernando Haddad. Entre 2023 e 2024, presidente Lula, desde a sua posse, o Ministério das Cidades, por meio do FGTS e do OGU, contratou mais de 1.400.000 novas moradias. Isso representa 232 bilhões em investimentos, um impacto extremamente positivo para milhares de municípios, milhões de famílias e todas as regiões do país, sem exceção. E lançamos, presidente, com mais recursos aportados pelo FGTS, um grande incentivo ao financiamento habitacional para a classe média, conforme isso já vinha pedindo desde o início do seu governo. Vamos atender, no Minha Casa Minha Vida, as famílias de renda mensal de 8 até 12 mil reais, criando assim o Faixa 4. Serão inicialmente 120 mil famílias que hoje não encontram condições ideais de financiamento no mercado. Vamos possibilitar o parcelamento em até 420 meses, com uma taxa de juros de 10,5% ao ano, abaixo das atuais taxas de mercado. Essas famílias poderão adquirir imóveis de até R$500 mil. Estamos falando de um fundo que financia a moradia digna, mas também o saneamento básico, a infraestrutura urbana, o desenvolvimento local. O FGTS reduz desigualdades históricas, aproxima a família dos serviços essenciais e impulsiona a geração do emprego e renda. Quero aproveitar essa oportunidade e anunciar que os desembolsos do Minha Casa Minha Vida, tanto do FGTS quanto do OGU, vão adequar suas regras e a forma de operação para viabilizar pagamentos para a construção industrializada, fora do canteiro de obra, conforme sua via, presidente, a época do Rio Grande do Sul, quando aconteceu aquela tragédia, havia nos cobrado. E vamos começar, primeiramente, com o método de construção wood frame,
que opera no Minha Casa Minha Vida através de um estudo aprofundado, preparado pela Caixa Econômica Federal, e será permitido adequar pagamentos diversos ao longo do processo produtivo Woodframe, conciliando as necessidades das empresas com a segurança para o desembolso de recursos em etapa realizada fora do canteiro de obra. Essa mudança, presidente Lula, contribuirá para que empresas que já utilizam e que vinham a utilizar esse método construtivo participem do Minha Casa Minha Vida e, com isso, reduzindo o prazo de entrega das unidades habitacionais. A Caixa ainda realizará estudos similares para outros métodos de construção industrializada, como steel frame, construção modular, ministro Rui, e pré-fabricado de concreto, para dar o mesmo tratamento que está sendo dado ao wood frame. Esses métodos construtivos, ministro Márcio, contribuem não somente para a redução dos prazos de construção, mas também geram menos resíduos e contribuindo assim com redução do impacto ambiental. O resultado muito importante para o futuro da construção habitacional no país e para o Minha Casa Minha Vida. Em 2024, o setor da construção civil cresceu 5,1%, alcançando um PIB de 359 bilhões de reais, ministro Fernando Haddad, que é um desempenho acima da média nacional. A formação bruta do capital fixo também avançou significativamente, refletindo o papel do setor no aumento da taxa de investimentos do país. E mais de 110 mil novos empregos formais foram gerados só no último ano. Vale lembrar que a construção civil responde por quase 20% dos novos empregos criados no país, presidente Lula. Esses dados não surpreendem o nosso governo. Eles indicam que o que já sabemos há muito tempo. A construção civil é indutora do desenvolvimento e a habitação é um dos pilares centrais dessa grandiosa engrenagem. Mas é preciso que tenhamos a consciência de admitir que é necessário ir além. Não basta construir mais, é preciso construir melhor, com sustentabilidade, com inovação, com foco. Também temos atuado no plano internacional para promover melhores padrões de construção. Assinamos no ano passado na França a Declaração de Chaillot, juntamente com outros 60 países, em que nós nos comprometemos a promover edificações mais sustentáveis e resilientes. E nossa participação como vice-presidente do Conselho Intergovernamental de Edificações do Clima, trará esse debate na primeira reunião ministerial que ocorrerá na COP30, na minha Belém. É indispensável ainda destacar o papel do Ministério das Cidades como articulador desse ecossistema. Temos atuado de forma integrada com o setor privado, com entes federativos e com os movimentos sociais para ampliar o acesso à moradia, diversificar as fontes de financiamento e aprimorar os marcos regulatórios do setor. Temos o compromisso de garantir que o investimento público seja cada vez mais eficiente, transparente e voltado para os resultados concretos. Aproveito aqui para anunciar às senhoras e aos senhores que nas próximas semanas abriremos a nova seleção do Minha Casa Minha Vida em 2025. Serão 100 mil novas moradias, então, senhoras e senhores, preparem seus projetos, preparem seus terrenos, e daqui a pouquinho Minha Casa Minha Vida vai abrir sua seleção, então corra lá para fazer a sua inscrição. Aproveito para anunciar, senhoras e senhores, o ENIC 100 é um marco, um espaço de escuta, de aprendizado e de construção conjunta. Agradeço, Renato, a CEBIC pelo convite e reafirmo que vamos continuar trabalhando juntos por um Brasil mais justo, mais inclusivo e mais desenvolvido. Porque cada lar construído é uma oportunidade criada, uma esperança renovada, uma vida transformada. Muito obrigado.
Agora, ouve-se o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Queria cumprimentar nosso anfitrião, Renato Correia, cumprimentar o presidente Lula, presidente Barroso, do Supremo Tribunal Federal, cumprimentar os demais presentes aqui na mesa, na pessoa do Rui Costa, senhoras e senhores. É um prazer estar aqui, mais uma vez, junto à construção civil, porque eu tenho o privilégio de conviver com lideranças do setor na construção de muitas políticas públicas, tanto aqui na Prefeitura de São Paulo, em torno do plano diretor da cidade, quanto no plano federal, sobretudo em relação à construção da grande reforma tributária que nós fizemos e tivemos a oportunidade de dialogar ao longo de 2 anos para tentar buscar o que o Renato chamou de equilíbrio, né, para que o setor continue prosperando no nosso país. Eu sou um entusiasta da construção civil, acho que um país, nas condições de desenvolvimento do Brasil, tem muito a ganhar, né, com o aporte de apoio à construção civil, e vejo nos números aqui destacados pelo Jader a representatividade do setor numa política de fomento à indústria em geral, à construção civil em particular. São números muito expressivos que dialogam com o perfil dos nossos trabalhadores e também com o perfil do nosso cidadão, ainda desprovido de habitação digna para todas as famílias brasileiras. Então, é uma área em que nós não sofremos concorrência externa, é uma área que produz quase tudo aqui, é uma área que dialoga com o anseio das famílias, sobretudo das mães brasileiras, e é uma área que dialoga ainda com o contingente de trabalhadores que podem dar apoio à indústria a partir das suas habilidades. O que significa dizer que é um setor estratégico fundamental. Nós estamos fazendo muitas coisas, além da reforma tributária, em parceria com o setor. Destacaria aqui o marco de garantias como algo que pode efetivamente ajudar a contribuir ainda mais. O consignado privado, Renato, aparentemente não tem nada a ver com o setor. Nós estamos falando do consignado que foi estendido para os setores do setor privado. Mas pensem vocês no aperfeiçoamento que nós poderemos fazer em seguida, né, na questão do FGTS. É um pleito do setor, na minha opinião, absolutamente justo, preservar os recursos do FGTS para o fomento. E nós estamos, sem querer antecipar medidas, mas nós estamos construindo uma solução muito elegante que preserva o direito do trabalhador a crédito barato, que isso é um direito de todo cidadão, mas, ao mesmo tempo, reserva o estoque de poupança para fomentar o investimento. Nós estamos encontrando esse caminho, construindo juntos, e eu penso que nós vamos ter boas novas a divulgar brevemente, no sentido de buscar esse equilíbrio entre a poupança nacional em proveito do investimento e aquilo que é direito das pessoas de, eventualmente, terem acesso a uma linha de crédito mais barata, porque há vários imprevistos ou anseios de consumo que têm que ser suportados por linhas de crédito adequadas. Então, nós estamos reconstruindo muita coisa que foi desarrumada está sendo arrumada, e isso não seria possível sem a interlocução que nós estamos estabelecendo. Governos são compostos de pessoas que, por mais bem intencionadas, não têm conhecimento de toda a realidade, e nós dependemos dos insumos trazidos pela indústria para aperfeiçoar as políticas públicas, que é o que está acontecendo com tudo, com o sistema de crédito que está sendo reformado, com Minha Casa Minha Vida que foi resgatado, e com coisas que ainda estão na mesa para a gente negociar e que a gente sabe que a gente tem que calibrar, sobretudo à luz dos desafios externos que estão colocados desde a semana passada, e nós vamos ter que estar juntos para enfrentar esses desafios. Concluo dizendo que nós temos uma tarefa ainda, Renato, que ainda não foi possível realizar. A gente estava com uma Selic embicando para baixo 1 ano atrás, e estamos com uma Selic hoje num patamar muito elevado. Mas eu não gostaria, realmente não gostaria, de deixar o Ministério da Fazenda sem acertar o lance do mercado secundário dos títulos imobiliários. A gente avançou nas LCIs, nos CRIs, avançou no marco de garantia. Aliás, agradeço o presidente Barroso, que no CNJ resolveu uma pendência importante do marco de garantias para
baratear o crédito imobiliário, mas nós temos que fomentar definitivamente o mercado secundário de títulos imobiliários para garantir vida longa ao crédito barato, para fomentar a indústria da construção civil. E eu gostaria, vamos ver, temos um tempinho ainda até final do ano que vem, mas eu acho que vai dar tempo da gente retomar o debate sobre esse tema e ajudar os bancos a abrir espaço nos seus balanços para continuar apoiando a indústria. Parabéns e muito obrigado. Faz uso da palavra neste momento o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Bom dia a todos e todas. Eu quero iniciar agradecendo a Deus a oportunidade que Ele nos dá de estar aqui nessa manhã. Quero cumprimentar o presidente Lula, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, saudar todos os empresários que compõem a mesa e do plenário em nome do Renato Corrêa, presidente da CEBIC, saudar o Ricardo Alban, presidente da Confederação da Indústria, e todos os ministros e representantes do governo aqui, em nome do ministro Haddad. E a gente se perguntava o que dizer nesse encontro, na Feira Nacional e Internacional da Construção Civil. E a gente tentando se colocar no lugar do empresário, o que eu gostaria de ouvir um ministro falar, dizer. Eu entendo que quem é empresário, tem uma empresa, quer cuidar da sua empresa, do seu setor, quer que o governo seja um facilitador dos seus negócios. Quer que o governo faça gestão pública, que tenha transparência, que dialogue. Pois bem, então eu vim aqui dizer que o Brasil voltou a ter governança, voltou a ter planejamento. Quando o presidente Lula montou o governo, ele deu um desafio a cada um dos ministros. Disse: eu quero eficiência, diálogo extremo com os setores empresariais, com a política, com os deputados, com os prefeitos, com os governadores. E eu tenho, em todo lugar que eu vou, desse testemunho, porque muitos podem pensar que qualquer governo faria isso. E eu tenho que dar o testemunho a você, a cada um de vocês, que eu era governador da Bahia. E eu tinha uma dimensão do quanto estava desmontado. Eu achava que tinha uma dimensão como estava desmontado o governo federal. Mas foi só depois de sentar na cadeira de ministro da Casa Civil que eu, olhando os dados, fiquei aterrorizado. Mais de 4.500 obras de infraestrutura de saúde pública paralisadas, hospitais, clínicas, postos de saúde, CAPS. Mais 3.500 escolas, creches, escola de ensino fundamental, escola de ensino integral, obras de universidades paralisadas. Mais de 87 unidades de Minha Casa Minha Vida paralisadas. Os programas todos desmontados. E nós tivemos que, em 2 anos, com muito esforço, com muito trabalho, voltar a planejar esse país, a colocar os programas de pé. E criamos o PAC, dialogando com estados, com empresários e com prefeitos. E nesse período, eu quero dizer a vocês que nós estamos construindo um país que dê esperança ao povo brasileiro, que projete um país de oportunidades e de prosperidade, que estamos com muito trabalho construindo um país com mais investimento. E temos que comemorar em 2 anos um crescimento do investimento público e privado do país acima de 35%. Em 2 anos, um crescimento e uma geração de emprego de 3.200.000 postos de trabalho. Um trabalho árduo do vice-presidente Alckmin reestruturando todas as cadeias produtivas, não só da indústria, mas de todos os segmentos, buscando o aumento de produtividade em nosso país. E aumento de produtividade tem tudo a ver com formação profissional, com aumento de escolaridade. E por isso o presidente Lula não só anunciou mais 100 institutos federais de educação tecnológica,
mas aposta em reverter um quadro dramático que tem no Brasil de abandono do ensino médio e do ensino técnico, com um programa Pé de Meia, que apenas um ano, Renato, é responsável por uma redução drástica do abandono e da evasão escolar no nível médio. É tudo o que nós queremos, porque aluno que abandona a escola no ensino médio não vai seguir o caminho do bem. Ele vai estar mais vulnerável a aceitar convites para o mundo errado. E por isso, nós temos que comemorar que o ano de 24, se 23 foi puxado pela agroindústria, 24 quem puxou o crescimento foi a indústria. E apostamos que em 25 continuaremos assim, a indústria vigorosa. E quero afirmar que na presença do ministro Barroso, para crescer, para desenvolver o país, algumas palavras são fundamentais e são chaves: segurança jurídica, previsibilidade e confiança. Confiança num país. E por isso, com o PAC, estamos apostando, sob a orientação do presidente Lula, não apenas em obras públicas, porque nós temos absoluto compromisso com o equilíbrio fiscal do nosso país, mas apostando, realizando e apoiando os outros entes, como estados e municípios, a realizar o maior plano da história desse país, de concessões e de parceria público-privado, organizados, fomentados e financiados, não só pelo BNDES, e agora nós estamos estruturando Caixa Econômica, Banco do Nordeste e os bancos regionais a também facilitar e financiar e estruturar as PPPs nos municípios e nos estados. Com isso, eu quero convidar não só os investidores nacionais, mas os internacionais, e estamos buscando atraí-los para o Brasil, afirmando em alto e bom som: esse país vai continuar investindo. Aqui foram dados os dados de moradia, 1.200.000 moradias em 2 anos. Estamos agora avançando para a moradia da classe média, consolidando um fundo que esperamos, com certeza, até 2032, ele é progressivo, porque o Fundo Social vem das receitas de petróleo. E com novas áreas a serem exploradas, tende a ser um fundo mais de longo prazo e, portanto, dando previsibilidade e sustentabilidade ao financiamento da moradia no Brasil. Enfim, quero encerrar dizendo que aqui no país nós não acreditamos em bravatas, nós acreditamos na máxima, que eu gosto de repetir: nada, absolutamente nada, supera o trabalho e a dedicação de cada um de nós. Então, quero fazer um convite: vamos construir o nosso Brasil. Obrigado. Neste instante, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado do presidente da CEBIC, Renato Correia, e da diretora de portfólio da RX Brasil, Maíra Alves Costa Nardi, realizará o desenlace da fita inaugural, abrindo oficialmente a 29ª Feira Internacional da Construção Civil e Arquitetura e o 100º Encontro Internacional da Indústria da Construção. O setor da construção civil correspondeu em 2024 a 44% do investimento brasileiro, empregando quase 3 milhões de trabalhadores formais. São mais de 280.000 empresas que contribuem diretamente com 2,8% do Produto Interno Bruto brasileiro. Senhoras e senhores, com a palavra,
o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu queria dizer para vocês da minha alegria de participar mais uma vez do encontro da construção civil brasileira. Setor da indústria, que a gente descobre quando um país está crescendo economicamente, quando a gente desce no aeroporto e vai para a cidade, e a gente vê uma quantidade enorme de gruas levantando material para o crescimento do país. E com o crescimento do conhecimento científico e tecnológico, hoje vocês estão dando uma demonstração de que esse setor continua e por muito tempo será um setor de ponta nesse país. Até porque falta muita coisa para a gente fazer. Eu queria, cumprimentando o companheiro Renato Correia, presidente da CEBIC, cumprimentar todos os empresários aqui presentes, cumprimentar o presidente da Suprema Corte, Luiz Roberto Barroso, cumprimentar os meus ministros que falaram aqui, cumprimentar os deputados e dizer para vocês que eu estou decidido a abolir a nominata, porque a nominata leva muito tempo e o cara quer controlar o tempo em 5 minutos. E eu, na verdade, adotei esse critério de 5 minutos pelo seguinte. Normalmente, no Brasil, a gente fala de improviso e a gente fala quanto quer e muitas vezes a gente fala para terminar e para concluir e para terminar e nunca termina e nunca conclui. E às vezes a gente se alonga demais. Eu, quando presidente, comecei a viajar para participar do G7, para participar do G20, para participar dos BRICS, e todas as reuniões, ninguém, por mais importante que seja o presidente, ou da China ou dos Estados Unidos, ninguém fala mais que 5 minutos. É de 4 a 5 minutos. Então você escreve um textozinho e coloca só o essencial, partindo do pressuposto de que o importante é o principal, o resto é secundário. A gente consegue fazer as coisas bem feitas e dizer aquilo que a gente quer dizer. E hoje eu estou prejudicado. Prejudicado porque já falou primeiro o presidente de vocês. Depois falou os ministros da cidade, o ministro da Casa Civil, o ministro da Fazenda, falou o presidente da Casa, todos falando o que estou escrito aqui no meu discurso. Então, eu, na verdade, o companheiro Renato, eu poderia falar, eu fico com o discurso do Renato e tá bom. Mas eu queria só lembrar vocês de uma coisa. Muito claro, eu queria marcar isso aqui com vocês. Vocês estão lembrados que há pouco tempo atrás a gente tinha um processo eleitoral nesse país e eu cansei de dizer para vocês que tinha algumas coisas que precisariam ser colocadas em prática nesse país para que esse país pudesse dar certo. Esse país, ninguém consegue governá-lo com bravata. Já não deu certo durante muito tempo. Esse país, ninguém consegue governá-lo com mentira, porque já não deu certo também. E é preciso que a gente encontre homens e mulheres, empresários e trabalhadores de todos os setores, para a gente definir que país que verdadeiramente a gente quer. Somente nós podemos definir. Eu dizia para vocês, olha, nós precisamos ter um país em que a gente tenha, primeiro, estabilidade política. O país precisa voltar à civilidade civilizatória para que a gente possa decidir que país que a gente quer construir. Depois desse país precisa ter estabilidade jurídica. Ninguém pode ser pego todo dia de surpresa com alguma novidade que acontece em algum lugar desse país, no Congresso, no Poder Executivo, no Poder Judiciário. É preciso que a gente tenha essa estabilidade jurídica. Mas é preciso que a gente tenha também estabilidade econômica.
Vocês não podem levantar demanda dizendo o juros vai subir, o juros vai descer, a economia vai cair, vai crescer, o crescimento vai ser 0,5%, vai ser 1%, vai ser 2%. Todo dia vocês acordam com essas notícias. E a cabeça de vocês funcionam a partir da notícia que vocês recebem. Se fala bem da economia, vocês se sentem encorajados. Eu vou colocar o meu dinheirinho para fazer investimento. Mas se fala que não vai dar certo, você fala, eu vou me retrair. Eu não vou investir agora porque tal pessoa está dizendo que não vai dar certo. E é importante que a gente tenha clareza de que nós precisamos de estabilidade econômica, nós precisamos de estabilidade fiscal, nós precisamos de estabilidade social e nós precisamos de previsibilidade. Todo mundo precisa de previsibilidade para fazer no começo do ano as contas e os projetos do que vão fazer durante o ano inteiro. E aí é inexorável a necessidade da construção de uma parceria de honestidade entre o governo e a sociedade brasileira, entre o governo e o poder legislativo. Se a gente brinca de enganar, achando que a gente pode dizer o que a gente quiser, porque não vai acontecer, porque vai acontecer, sabe, não dá certo. Esse país não pode ser, sabe, vítima de um cavalo de pau. Não pode. Eu estou vendo o comportamento do presidente Trump nos Estados Unidos, eu não sei o que vocês pensam, mas eu acho que não vai dar certo. Não vai dar certo. Ninguém pega um transatlântico daquele, carregado, e muito carregado, e faz as coisas que estão acontecendo lá. Ninguém brinca de que o mundo não existe com quase 200 países. Ninguém esquece que todos os países querem ter soberania e querem estabelecer um processo de harmonia. Afinal de contas, a coisa mais importante hoje é o multilateralismo. Quantos anos vocês passaram ouvindo que era preciso defender o livre comércio? Quantos anos vocês ouviram passar dizendo que era preciso ter globalização, que era preciso combater o protecionismo? Desde os anos 80, quando Thatcher na Inglaterra e Reagan nos Estados Unidos assumiram o governo. E de repente o mundo tem um cavalo de pau, em que o cidadão sozinho acha que ele é capaz de ditar regras para tudo que vai acontecer no mundo. Eu tenho em dizer para vocês que pode não dar certo. E por isso é importante que nós, brasileiros, mantenhamos o equilíbrio para que a gente tome decisão com base nas nossas realidades, para que a gente defina o projeto de país que a gente quer e a gente possa colocar ele em prática. E vou dizer para vocês uma outra coisa. Há 55 anos atrás, o presidente da República desse país chamava-se Garrastazu Médici. O ministro da Fazenda chamava-se Antônio Delfim Neto. E a economia desse país crescia a 14%. Naquele período, a Arena elegeu quase todos os governadores do país, elegeu quase todos os deputados desse país e quase todos os senadores. Em 1974, há 51 anos atrás, houve uma virada na política e o PMDB elegeu 16 senadores. Não sei se vocês estão lembrados. Eu lembro porque aqui em São Paulo a gente conseguiu eleger o Quércia contra o Carvalho Pinto. E foi uma afronta para o Carvalho Pinto. Mas eu estou contando esse caso para chegar a um outro número. Naquele tempo, a publicidade do partido político que ganhou as eleições, do PMDB, os que têm a minha idade devem se lembrar, uma frase que dizia: o sol nasceu para todos, mas também nasceu para mim. Era o slogan do PMDB naquela época. E naquela época o PMDB dizia na televisão que nós tínhamos um déficit habitacional de 7 milhões de casas. Presta atenção. Há 51 anos atrás, a propaganda na televisão de um partido político que depois virou um partido que elegeu quase tudo, era de que nós tínhamos no Brasil um déficit habitacional de 7 milhões de casas. Vocês viram eu levantar e conversar ali com meu companheiro Renato. Eu fui perguntar para o Renato: Renato,
quanto é o déficit habitacional hoje no Brasil? Ele falou, 7 milhões de casas. Ou seja, são 51 anos depois. 7 milhões de cada, mesmo sendo o meu governo o que mais construi casa, porque desde que a gente começou Minha Casa Minha Vida, nós já fizemos quase 8 milhões de casas. E ainda temos um déficit de 7. Significa que nós estamos enxugando gelo. Significa, companheiro Haddad, companheiro Rui, companheiro Barroso, companheiros empresários, significa que nós precisamos fazer muito mais. Porque por mais que a gente faça, a gente sabe que a maioria das casas construídas nesse país ainda é casa construída no mutirão, tá, pelas pessoas que invadem um terreno, que compram um terreninho 5 por 25 e vai fazendo as casas toda torta, mas vai fazendo. Quando nós criamos o programa Moradia, nós tínhamos naquela época 3 milhões e 700 mil casas construídas pelo próprio povo. E nós estamos fazendo muita casa e ainda temos 7 milhões de déficit. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque companheiros e companheiras do governo, companheiros e companheiros empresários, nós precisamos dar um salto de qualidade naquilo que nós fizemos. Eu, da mesma forma que eu dizia para o Haddad, quando ele era ministro da Educação, Haddad, a gente não pode, passar para a história depois de governar esse país sem dar uma revolução na educação desse país. E conseguimos fazer uma coisa que ninguém esperava que a gente fizesse. A maior quantidade de universidades na história desse país, a maior quantidade de campos avançados nesse país e a maior quantidade de institutos federais nesse país. Tinha 140 construídos em um século. E nesse período nós vamos terminar o meu mandato com 782 institutos federais para qualificar a mão de obra desse país. Nós fizemos um compromisso com todos os 5.600 prefeitos desse país para que a gente possa alfabetizar até 2030 80% das nossas crianças até o segundo ano de escolaridade. Porque se a gente não alfabetizar, o ensino futuro dele estará perdido. Porque a cada ano que passar, ele vai ficar mais atrasado ainda. Nós estamos assumindo um compromisso de fazer escola de tempo integral, não apenas para garantir ao estudante que fique na escola com mais garantia, mas para dar flexibilidade à mãe e ao pai de poder ter uma atividade fora de casa e saber que o filho está tendo cuidado, que não está à mercê de uma bala perdida em qualquer viela desse país. E tudo isso custa dinheiro. E a definição que nós temos que ter é se isso é gasto ou investimento. Essa é a grande definição que a gente tem que ter enquanto governo. Na minha opinião, tudo isso é investimento. Da mesma forma que investir na construção de casa para o povo, ninguém pode dizer que é gasto. É investimento. Porque não só você está construindo ativos produtivos para a sociedade, para o país, como você está dando garantia. Quem é que não quer um ninho? Vocês já viram um passarinho não querer construir o seu ninho, toda primavera? Então, companheiros, nós precisamos dar um jeito de dar um salto de qualidade. Se fazer a quantidade de casa que nós estamos fazendo ainda não dá conta da gente vencer esse tal de déficit habitacional, é preciso que a gente seja criativo e que a gente pense mais. É preciso criar mais dinheiro, inventar mais fundo, inventar mais alguma coisa, porque nós precisamos resolver o déficit habitacional. Ainda tem muita palafita nesse país. Eu fui este dia no Porto de Santos, ali no Guarujá, para dar início à obra do túnel. É uma vergonha. São Paulo é o estado mais rico da federação, a quantidade de palafita entre Santos e Guarujá. Não é possível o governador, o presidente, o prefeito ver. Porque o povo anda a pé, mas ele anda de helicóptero. Então, certamente, ele vê se tem palafita. Então, esse encontro aqui, querido, eu queria dizer para vocês que a gente tem que tomar uma decisão, Renato. É o seguinte, primeiro, eu quero te parabenizar. Eu conheço muitos presidentes de sindicato. Eu conheço muitos presidentes da associação empresarial. E posso te dizer uma pouca. Tem poucos igual a você. Poucos. Poucos igual a você.
eu sou daquele que prefiro falar bem na frente e falar bem publicamente, porque tem gente que fala bem da gente no individual e por detrás fala mal. E por que eu acho que você é um dos melhores que eu conheço? Porque você, da mesma forma que tem capacidade de reconhecer as coisas que nós fazemos, você, com a mesma capacidade, cobra aquilo que faltou ser feito. É de homem assim e de mulher assim que nós precisamos. Sabe, que a gente seja mais verdadeiro. Que tipo de país que a gente deseja? E esse país, ele só vai dar certo se a Constituição Civil der certo. Nós vamos fazer, até o final do meu mandato, 46 concessões ferrovia e rodovia nesses países, contra meia dúzia que foi feito, sabe, durante tanto tempo atrás. E nós vamos fazer concessão sem fazer outorga, porque a tal da outorga era quase que vender uma estrada para que o governador tivesse dinheiro para fazer outra obra, e o preço da outorga era colocado no preço do pedágio para quem pagar, para o usuário pagar. Então o Estado está tirando, nós estamos tirando a outorga para que o beneficiário da concessão seja o usuário, o motorista de carro, de caminhão, de ônibus, que é quem precisa ganhar. Não é o governo que precisa pegar 8 milhões, 10 para fazer outra coisa. Então esse país, companheiros, só será construído se vocês quiserem. Esse país precisa de uma vez por todas, sabe, evitar as bravatas. Quem é que imaginava que a gente pudesse aprovar uma reforma tributária nesse país? Vamos ser francos, olhe para mim. Quem é que acreditava que a gente podia fazer uma reforma tributária nesse país com um Congresso teoricamente adverso? Não sei se vocês se lembram, o meu partido só elegeu 70 deputados, de 513. Era impossível, teoricamente, você imaginar que a gente ia aprovar uma reforma tributária. E ela foi aprovada. É a primeira reforma tributária aprovada num regime democrático. Porque quando tem ditadura é fácil. Mas quando tem democracia, você tem que ouvir, tem que ler as críticas da imprensa, ouvir as críticas dos jornalistas, ouvir os partidos, os deputados, os senadores criticar, ouvir o sindicato reclamar, ouvir os empresários fazer pressão daqui e de lá, e nós conseguimos. Graças à capacidade de articulação do nosso companheiro Fernando Haddad, do Ministério da Fazenda. E quem é que imaginava que a gente fosse aprovar uma PEC da transição? Quando nós ganhamos as eleições, nós começamos a governar 2 meses antes, porque esse país não tinha previsão sequer de pagar as dívidas do outro presidente. E nós aprovamos uma PEC da transição, com um Congresso que tinha votado contra nós. Isso chama-se capacidade de articulação política. Isso chama-se civilidade. Chama capacidade de conversar com os contrários. Chama-se capacidade de ceder, capacidade de convencer, capacidade de compreender que não é o que nós queremos que tem que ser aprovado, é o que é possível que vai ser aprovado. E é por isso que as coisas estão dando certo. Eu estive em 25 de janeiro do ano passado, de 2003, em Orishima. Estava lá visitando eu e o presidente dos Estados Unidos, onde jogaram a bomba de Hiroshima. Eu, se fosse presidente dos Estados Unidos, eu jamais iria no lugar que jogou a bomba, mas ele foi. Ele foi. E lá eu encontro com uma mulherzinha, sabe, presidenta do FMI, diretora-geral do FMI, nem me conhecia, presidente Lula. Você sabe que o Brasil está difícil, a coisa para o Brasil só vai crescer 0,8%. Eu falei, você nem me conhece? Eu não te conheço? Sabe? Como é que você fala que o Brasil vai crescer 8%? E a resposta veio no final do ano. O Brasil cresceu 3,2%. 3,2%. Depois começou os outros, porque está cheio de especialistas nesse país. Não tem um especialista para dar um palpite bom. É só para dizer de gata, não vai dar certo. Coisa não é possível. O jeito de pensar, a economia não vai crescer. A economia não vai crescer. Está cheio de dono da verdade. Está cheio de professor de Deus dando palpite em economia. A economia só vai crescer 1,5%. Ela não vai passar. Crescemos 3,4%. E presta atenção no que eu estou falando para vocês. Apesar da taxa de juros, apesar do Trump, pode ficar certo que nesse país está acontecendo um milagre.
não é o milagre da macroeconomia, é o milagre da microeconomia. Porque, embora eu não tenha um curso de economista da Unicamp, nem da USP, nem da Fundação Getúlio Vargas, nem da Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu tenho a consciência de que o dinheiro tem que circular na mão de todos. O dinheiro não pode ficar concentrado na mão de meia dúzia, vivendo de especulação, recebendo dividendos e aplicando. Não, esse dinheiro precisa circular. É por isso que nós temos hoje a maior e mais importante política de microcrédito da história desse país. Eu quero o dinheiro circulando na mão do povo de baixo. O pessoal do andar de baixo, ele tem o direito de ter um crédito. Ele tem direito de tomar 3, 4, 5 mil reais emprestado. Na hora que ele tem um dinheiro, ele vai para o comércio. O comércio vende e gera um emprego. E vai para a indústria gera mais um emprego, gera mais um salário. E é isso que está acontecendo no Brasil. É isso, a Caixa Econômica falou dos créditos dela aqui, do Banco do Brasil é igual ao maior, do BNDES é igual ao maior. Até o Sebrae estava dizendo, eu já emprestei 4 bilhões para a cooperativa. E esse dinheiro circula no mercado. É isso que eu queria que vocês compreendessem. E nós ainda temos coisa para falar, vai ter novidade para falar. Não vou dizer, porque a gente, se falar e não aconteceu, eu estou desgraçado. Então, eu vou primeiro esperar a galinha botar o ovo, para saber se o ovo é bom, de segunda, de terceira categoria, pequeno ou grande. Mas veja, esse país tem que dar certo, cara. Eu não voltei a ser presidente pela terceira vez para fazer um governo pior do que eu fiz no primeiro. Eu não sou que nem o Corinthians, que vai para a Libertadores e já perde logo no começo. Eu quero ser campeão desse negócio, eu quero ganhar a Libertadores, ser campeão do mundo. E eu só vou ser se o Brasil for. E eu acredito. Quando a gente fala, mas precisa pensar no futuro, no passado, não tem futuro melhor do que você recuperar as coisas que deram errado no passado. Esse país foi semi-destruído. Vocês sabem disso. Vocês sabem. Porque vocês conviveram, tiveram reunião, tiveram debate com o ministro da Fazenda, com o presidente da República. E vocês sabem como é que estava esse país. E nós queremos entregar esse país para que os nossos filhos e os nossos netos possam viver um país com padrão de classe média. Sabe, não custa nada, todo mundo quer morar, todo mundo quer comer, todo mundo quer trabalhar, todo mundo quer se vestir bem, todo mundo quer caçar bem. Não é assim que a gente quer construir uma sociedade em que todo mundo tem uma educação de qualidade. É por isso que eu aposto que esse país vai ter que dar certo. Nós mandamos um projeto de lei agora. Veja que absurdo, gente. Mandamos um projeto de lei anistiando do pagamento, inventando do pagamento de imposto de renda todas as pessoas que ganham até 5 mil reais. É nada. 5 mil reais é nada. Nós já temos isenção até 2 salários mínimos. E vocês sabem quem é que tem que pagar essa compensação? Quem tem que pagar são 141 mil pessoas que ganham mais de 1 milhão por ano. Vocês acreditam que tem gente que não quer? E pagar uma merreca é pagar um pouquinho de nada. Não chega ao máximo 10%. As pessoas não querem pagar. Não querem não. O projeto está no nacional. A gente acha que vai ser aprovado porque é uma coisa de fazer justiça social. Sabe? E a gente sabe que no Brasil é preciso fazer justiça social e o imposto de renda é um jeito da gente beneficiar aqueles que ganham menos. E eu sempre achei que quem ganha até 5 mil não deveria pagar imposto de renda. Aliás, eu sempre achei que salário não era renda. Renda é o cara que recebe, sabe, dividendo, bilhões de bilhões e não paga nada. Renda é o cara que tem aí 3, 4, 5, 6, 7 milhões de herança e paga só 4% de imposto, quando nos Estados Unidos paga 50%. Então, eu estou dizendo tudo isso para vocês saberem o seguinte: esse país vai ter que dar certo. Esse país vai ter que dar certo e, pelo amor de Deus, vocês têm que ajudar a gente a acabar com essa marca de 7 milhões. Faz 51 anos, gente. 51 anos. Vocês já fizeram casa, todo mundo aqui já deve ter feito muita casa.
Mas algo está acontecendo, parece que a gente está enxugando gelo. Depois de 51 anos, eu pedi para o meu presidente do sindicato quantas cada falta fazer? 7 milhões. Ô, cara, eu não vou viver mais 51 anos, eu vou viver só até 120 anos. Pelo amor de Deus, vamos pelo menos para o povo brasileiro pagar essa dívida. Vamos, se não zerar, pelo menos alguém me dizer, Lula caiu para 6.999.000 o déficit. Aí eu ficarei feliz. Muito obrigado, gente. Boa sorte para todo mundo. Está encerrada esta cerimônia. Pede-se a todas e todos que aguardem a saída do presidente da República. Nós acompanhamos ao vivo a abertura do Encontro Nacional da Indústria da Construção, o ENIC, que contou com a participação do presidente Lula. O evento é referência para o setor da construção, reunindo empresas, profissionais, lançamentos e inovações tecnológicas do mercado. Nesta edição, o ENIC terá enfoque em